Olá, aqui é Priscila Carrilho da Rede Bitcoin. Nada melhor do que a leitura para aprofundar os nossos conhecimentos. Você concorda? Eu escolhi o livro do Rudá Pellini e ele vai falar sobre o futuro do dinheiro. Qual será o futuro do dinheiro? Ele está muito próximo esse futuro. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Eu convido você a comprar o livro. Eu deixei o link do livro no link aqui do vídeo. Você pode acompanhar ele lendo ele com o físico, tocando para você sentir, você escutar a minha voz guiando e você visualizar. Você vai usar todos os teus sentidos e você vai conseguir aprofundar ainda mais o teu conhecimento usando dessa técnica que é a leitura acompanhada de áudio. Você vai gostar muito se você persistir. Vamos começar a leitura. Prefácio por Maurício Benvenuti. Olá, caro leitor. É um prazer estar aqui com você. Em meu livro, Audaz 2018, comecei minha jornada dizendo: podemos questionar, discordar ou difamar o amanhã. Só não podemos ignorá-lo. O que levará a raça humana para frente será diferente do que a trouxe até aqui. E é com esse questionamento que gostaria de abrir o prefácio deste livro. Olhar para o amanhã, em minha opinião, é uma tarefa que todos deveríamos fazer. É apenas analisando que poderemos minimamente pensar em como o mundo estará, o que será diferente e como isso impactará a nossa vida. Verdade seja dita, com a velocidade em que as coisas mudam, hoje é muito difícil prever ou se preparar para o que pode acontecer. Entretanto, com estudo e dedicação, é possível sim entender o cenário no qual estamos vivendo e decidir fundamentalmente como ele afetará o nosso cotidiano, utilizando essas mudanças a nosso favor. O mundo dos negócios está mudando, as empresas estão olhando para seus colaboradores de maneira diferente e os colaboradores estão encarando o trabalho e a própria qualidade de vida com mais responsabilidade e autonomia. Flexibilidade de horário, metas de entregas estabelecidas independentemente da quantidade de horas trabalhadas, não é mais algo de outro mundo. O mundo do consumo está mudando. Já não vemos os bens de consumo com os mesmos olhos e como muitas pessoas é muito mais vantajoso pensar em um futuro incerto, sem carro e casa própria, do que viver com raízes presas a um determinado lugar. O mundo do transporte está completamente diferente a cada dia. Novas soluções surgem para nos levar de um canto a outro da cidade, município, país e continente. Livre mercado entre frotas, carros autônomos, bens, trem-balas, bicicletas e patinetes são apenas alguns dos exemplos sobre como está mudando a relação tempo-mobilidade. E veja, só que nem comentei sobre o futuro dos carros voadores que estão sendo desenvolvidos e testados para transformar de uma vez por todas o transporte pessoal e de mercadorias, não é mesmo? A verdade é apenas uma irrevogável. Essas transições são inevitáveis. No mundo inteiro, estamos vendo um sem fim de alterações na maneira como as pessoas vivem e se relacionam, e poderíamos ficar falando por páginas e páginas sobre tudo o que está acontecendo. Entretanto, eu lhe pergunto, e sobre o futuro do dinheiro? Você já parou para pensar nele? Talvez, se olharmos friamente, o dinheiro seja um dos últimos a passar por uma transformação substancial. Porém, com certeza, essa mudança será uma das mais importantes, pensando no impacto que causará na vida das pessoas no mundo inteiro, do mundo todo. Esse é o simples motivo pelo qual precisamos falar sobre esse assunto agora. Não dá mais para esperar ou adiar, é urgente e está acontecendo. Em seu livro, você verá que o autor Rudá Pellini explica a revolução financeira a partir de 3 pilares: dinheiro, tecnologia e liberdade. O primeiro pilar é pautado pelo sistema monetário atual, arcaico e pouco ágil, passando por transformações e tentando acompanhar o rumo das mudanças ao redor do planeta. O segundo pilar é o meio pelo qual o dinheiro sofrerá transformações, ou seja, tudo aquilo que fará com que ele consiga se desenvolver e transmutar para algo inédito e viável. Já o terceiro pilar, e com certeza o mais importante, é aquele que realmente mudará a sua vida, a liberdade.
liberdade financeira, liberdade com o próprio dinheiro, liberdade para entender o que é melhor para a sua vida e assim decidir por qual caminho seguir. Esse é o principal motivo pelo qual aceitei prefaciar este livro. Todos nós merecemos liberdade, em todos os âmbitos de nossa vida. E com a ajuda do Rudá, você traçará um caminho mais fácil e viável para que isso aconteça de maneira segura. Por fim, minha proposta para você, leitor, é virar as próximas páginas e devorar esse conteúdo alucinante, aprendendo tudo sobre como podemos usar as transformações financeiras a nosso favor, para construir uma vida pautada na liberdade, na transparência e, acima de tudo, no sucesso pessoal de cada um. Ótima leitura! Nós merecemos liberdade em todos os âmbitos de nossa vida. E com a ajuda do Rudá, você traçará um caminho mais fácil e viável para que isso aconteça de maneira segura. Introdução. Sei que ainda não nos conhecemos, mas já que você está aqui, assumo o risco de dizer de cara que você e eu temos duas coisas em comum. 1. Você também está preocupado com o seu dinheiro. 2. Você quer saber como, neste mundo que parece ter virado de cabeça para baixo, é possível construir um planejamento financeiro que traga o mínimo de segurança para o seu futuro. Essas duas questões estão em minha cabeça desde os meus 14 anos, quando tive contato com um livro que mudou minha forma de pensar. Depois da leitura, decidi que iria me aposentar com 28 anos, o dobro da minha idade na época. Isso pode soar estranho, mas no conceito que havia aprendido, a aposentadoria não significava parar de trabalhar, e sim ter liberdade financeira. Sempre fui aficionado por tecnologia e empreendedorismo, e então, conversando com um amigo alguns anos depois de tomada a minha decisão, conheci um termo que provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum lugar: Bitcoin. Eu era tenente do exército e estava há alguns anos investindo na bolsa de valores. Por isso, em um primeiro momento, não dei muita bola para esse tal de Bitcoin. Valia cerca de R$1.000 na época e parecia mais uma estratégia de diversificação de pouco capital, o que chamamos de pozinho das opções da bolsa, do que efetivamente um investimento. Mas movido pela minha curiosidade, comecei a ler mais, estudar e acabei mergulhando de cabeça no assunto. Quanto mais eu estudava, mais aquilo ia fazendo parte do meu dia a dia, e um tempo depois passei a dar palestras sobre Bitcoin, blockchain e a entender cada vez mais conceitos que até então eram novos para mim, sobre o que é de fato a liberdade. Você já se perguntou qual é o seu conceito de liberdade? E agora, não estou falando de liberdade financeira, ideia que eu já conhecia. Estou falando de liberdade mesmo, para criar e exercer suas iniciativas sem precisar pedir permissão para alguém. Eu me entusiasmei de tal maneira com o que estava descobrindo que resolvi largar tudo. Deixei o exército e passei a me dedicar completamente ao meu novo negócio, uma gestora de investimentos nos Estados Unidos chamada Wise Trust. Baseada em modelos matemáticos e inteligência artificial e especializada em ativos digitais, isso mesmo, o Bitcoin foi o primeiro ativo digital criado no mundo, mas não o único. Hoje em dia existem mais de 2.000 ativos e acredito que esse é o caminho sem volta. Se você está um pouco perdido com essas informações, fique tranquilo, vou explicar cada um desses termos e conceitos ao longo deste livro. Meu objetivo é conseguir apresentar a você uma visão diferente de futuro, com mais possibilidades de prosperidade. Mas, para isso, precisamos vencer alguns medos, como o de falar de dinheiro e de investimentos, temas que comumente nos geram desconfiança, incredulidade e insegurança. Afinal, como dizem, o bolso é o órgão que mais dói no ser humano. E entendo bem suas razões para se sentir desconfortável com esses assuntos. Para começar, não temos o hábito de falar sobre dinheiro dentro de casa ou na escola. Depois, na correria do dia a dia, dificilmente temos tempo para estudar e nos aprofundar nesse tipo de conteúdo. Além disso, é possível que você
ou alguém próximo já tenha se sentido frustrado por ter perdido dinheiro em uma aplicação financeira, ou pior ainda, por ter caído em algum golpe. Enfim, as razões são múltiplas e variadas para temermos os riscos de investir. E como se não bastasse, o sistema tradicional foi projetado para ser complexo e inacessível à maioria das pessoas com o intuito de se manter restrito e controlado por poucos. Então, justamente por essas razões, eu me coloco aqui. Quero apresentar a você um caminho alternativo, um caminho que pode ser construído e trilhado por qualquer um, desde que se compreenda o cenário de mudança pelo qual estamos passando. Essa mudança é intensa e silenciosa e tem transformado todo esse sistema de crenças e relações com o qual estamos acostumados até agora. Estou falando de uma verdadeira revolução financeira. Já parou para pensar que a maior empresa de hospedagem no mundo não possui nenhuma acomodação própria? A maior empresa de transporte do mundo não possui nenhum veículo? O maior veículo de mídia do mundo não é essencialmente um criador de conteúdo? Airbnb, Uber e Google são algumas das empresas que revolucionaram o mercado em suas áreas de atuação. Pode parecer clichê, mas para alguns, talvez a maioria das pessoas, essa nova dinâmica que está começando é assustadora. Porém, quando se entende o impacto dessa nova dinâmica e como ela promove maior igualdade, é possível enxergar que o futuro chegue e que estamos vivendo uma verdadeira transformação. Essas inovações mudaram o rumo de diversos mercados e indústrias, e não é de se espantar que tenham chegado também ao tradicional sistema financeiro e estejam modificando completamente nossa maneira de lidar com o dinheiro. Um ponto importante, esse livro não é sobre Bitcoin, nem blockchain ou criptoativos. É um livro sobre liberdade, dinheiro e tecnologia, sobre como essas três coisas se conectam e sobre como cada vez mais vão impactar a sua vida. Esses são os três pilares que julgo serem os mais importantes para sustentar a transformação pela qual estamos passando. Esse tripé é baseado em inovação e pensamento disruptivo, ou seja, na criação de produtos e serviços que abrem novos mercados e desestabilizam os concorrentes tradicionais. No caso da transformação do setor financeiro, esse modelo descentralizado de liberdade permitirá você proteger seu patrimônio diante de crises, gerar riqueza e ter controle total sobre seu dinheiro, ou seja, ser dono dele. Neste momento, você pode estar se perguntando, mas como assim? Eu não sou dono do meu próprio dinheiro? Explico melhor. Até pouco tempo atrás, não tínhamos poucas opções de como lidar do nosso dinheiro. Guardando as notas de papel debaixo da cama, deixando no banco, rendendo com alguma aplicação financeira, ou até mesmo comprando ouro para garantir que não sofresse desvalorização. Mas e se você quisesse, neste instante, fazer uma transferência para outro país? Você conseguiria? E além disso, seria possível fazer isso sozinho, sem a ajuda de algum funcionário do seu banco? Provavelmente a resposta é não, correto? Ou será que usaria uma fintech? Pois é, vou mostrar a você que é possível controlar seu dinheiro diretamente, sem um intermediário, um banco tradicional no caso, com agilidade e gastando bem menos com taxas. Quer ver isso? Quer ver só? No Nubank, por exemplo, uma das fintechs brasileiras mais bem-sucedidas, o correntista recebe um cartão de crédito que não tem cobrança de anuidade e cujas operações ele mesmo controla. Outro movimento muito interessante é que ajuda a democratizar o crédito e o empresário peer-to-peer, como são chamadas as plataformas em que pessoas físicas emprestam dinheiro entre si, sem precisar pegar um empréstimo em uma agência física ou de uma instituição financeira tradicional. Esse é o tipo de situação que chamo de ganha-ganha. A pessoa que empresta o dinheiro tem a chance de ter um retorno maior sobre seu investimento, o tomador recebe a quantia solicitada com menor taxa de juros e a plataforma que viabiliza a transformação recebe sua parte. E por ser digital, é um produto com escalabilidade alta e com isso acaba sendo muito mais barato. Incrível, não?
A internet democratizou a sociedade e deu voz para quem nunca teve espaço ao tornar o mundo um lugar veloz e sem fronteiras. Agora estamos vendo a transformação da própria internet, no que chamamos de The Internet of Money, a internet do dinheiro. Ferramentas como a plataforma norte-americana PayPal, o lançamento da Libra, uma moeda global emitida por um consórcio entre Facebook e outras empresas, ou o próprio Bitcoin, que nasceu em 2008 como um meio alternativo ao sistema, são movimentos que comprovam a disrupção da própria World Wide Web, como conhecíamos até então, como algo novo e transformador. Você conseguiu perceber que nesses exemplos o controle do seu dinheiro fica cada vez mais em suas mãos? Também notou que as taxas de serviços são cada vez menores ou até inexistentes? E que você poderá realizar pagamentos e transferências em outras moedas de forma direta, instantânea, sem dor de cabeça? Então esqueça a papelada, a burocracia e as horas de fila para ser atendido na agência bancária. Estamos, de fato, diante de uma revolução. E como se isso não fosse o suficiente, ainda há uma vantagem interessante para aqueles que toparem surfar esta onda comigo e se tornar também um early adopter, ou seja, um consumidor muito antenado que descobre novidades, produtos e tecnologias e passa a adotá-los logo após sua invenção. Sabe aquela frase, quem chega primeiro bebe água limpa? Pois este é um momento fascinante para você estudar e aprender a investir com segurança e consistência. E da maneira como você se sentir mais confortável. E eu me comprometo a mostrar a você como este novo sistema financeiro funciona para que consiga dominá-lo. Sei que tudo o que estou citando parece muito diferente das experiências que você vivenciou até hoje, até agora. Eu já estive no seu lugar, acredite. Mas a ideia é justamente essa, desbravar este universo de possibilidades e novas formas de se relacionar com o dinheiro. E quero ser o seu companheiro neste momento. Para isso, decidi compartilhar todo o conhecimento que adquiri lendo, conversando com os maiores especialistas dessa área, testando hipóteses e trabalhando no setor. Garanto que nunca foi tão fácil ser dono do próprio dinheiro e gerar riqueza, mas o caminho exigirá muito estudo, dedicação e disciplina. Como costumo dizer que não há fórmula mágica, portanto, não acredite em promessas, profetas ou gurus. Tenho absoluta certeza de que só conseguimos progredir e alcançar liberdade por meio do conhecimento. Pretendo preparar você para o futuro, porque a liberdade de amanhã depende de uma atitude hoje. Não há tempo a perder. Então, meu convite é para começarmos agora mesmo.